Esse assunto, né, Anderson, é um dos assuntos aí que, como eu disse, mais visualizados, e ele serve, claro, para os servidores municipais, mas também para a comunidade como um todo, né? Ah, sim, assunto envolvendo precatórios atinge várias pessoas, inclusive empresas, né, que às vezes têm interesse em compra, em redução de dívida que tem junto ao município, e às vezes também tem interesse relacionado ao precatório, né? Isso, e uma das perguntas aí que o pessoal mais fala, assim, né, faz aqui pra gente, ah, mas eu tenho um precatório lá de 2015, 2013, 2010, e o valor era X, por exemplo, 10 mil reais. Hoje esse valor, ele não fica parado nos 10 mil reais, né? Nós temos uma atualização monetária. Sim, em relação aos precatórios lá de trás, é feita a correção monetária normalmente e os juros do período até o pagamento, que a época seria de 0,5% ao mês, dava 6% ao ano. Então, por isso que na correção, quando do pagamento, o valor é bem diferente daquele do originário. Isso nas ações mais antigas. Nas novas, tem uma discussãozinha em relação à forma de correção, mas ele é corrigido da mesma forma e também tem aplicação de juro até o pagamento. Isso, então às vezes você tem uma caderneta de poupança, né? Como o pessoal É, o pessoal falava, fala. né? Uma caderneta de poupança, o seu FGTS, que eles rendem pouca coisa. Hoje, talvez você ter um precatório É é melhor, mais é mais vantajoso. vantajoso, isso sem dúvida. É importante a gente até repassar aos servidores, até a pergunta que às vezes é recorrente vem, em que ano que está o pagamento dos precatórios do Isso, essa é uma município? das que mais vem. Então o município, o pagamento da agora, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, está no orçamento de 2015, finalizando a listagem do orçamento de 2015, que são precatórios lá de 2000, de ações, né, ajuizadas lá em 2011, 2010, 2009, mais ou menos. Então, agora com esse valor que está no TRT, que é mais de 11 milhões de reais, ele vai quitar esse orçamento de 2015 e vai entrar no orçamento de 2016. Vai pagar mais um tanto da fila de 2016. E assim sucessivamente, né? Então, cada valor que vai entrando no TRT, eles vão atualizando a lista e vão dando baixa nesta ordem cronológica, que é uma ordem que não se altera, a não ser que a pessoa tenha algum pedido preferencial. Isso, e muitos aí que são da educação, que estão acompanhando, a gente já tá vendo os nomes ali, temos mais de 40 ali no Face e uns 15 no YouTube assistindo. Tem muitas ações dessa de 2000, de quando entrou com a ação, né, lá em 2009, 2010, muitas ações do Fundo de Garantia, da Dobra, né, que está sendo paga agora, Da como você disse, dobra, no ano de, sim, o ano referente a 2015. referente ao orçamento de 2015. Da dobra, inclusive, algumas já estão agora nesta última atualização, algumas foram atualizadas, alguns processos da dobra. Salvo engano, tem alguns ainda de promoção por merecimento, que era mais ou menos da mesma época, que foi entrado, algumas de divisor, da ação do divisor, então são ações aleatórias, e do fundo de garantia também, né? Então está sendo pago, o que acontece é que demora, infelizmente, essa liberação da justiça para de fato o servidor. Então, o município está em dia. A situação está na liberação do valor, que isso que infelizmente está demorando um pouquinho agora. Isso mesmo. Então o Carlos acabou de colocar no YouTube ali, tinha 13 curtidas e tinha 13 compartilhamentos no YouTube. Então se você gosta ou não do número 13, faça esse número mudar ou não, mas vamos aumentar o compartilhamento e as curtidas e você também pode se inscrever no nosso canal no Sindserve PG. E outra coisa importante, Jackson, em relação ao pagamento preferencial, super preferencial que a gente chama. Isso, essa era a próxima Essa era a próxima? pergunta. Então E, já antecipei. e o precatórios preferenciais? Quando que eu posso furar a fila, entre aspas, né? Isso, então na verdade é assim, ó, quando o servidor completa 60 anos, ele tem que ligar para nós ali do escritório, né, liga aqui no sindicato, o sindicato vai passar o número lá no nosso escritório e fala, olha, completei 60 anos, quero furar a fila. É mais ou menos assim. Então, quando a pessoa completa os 60 anos, ele entra em contato conosco, nós fazemos um pedido junto ao TRT dizendo, olha, este servidor possui 60 anos ou já possuía mais tempo, né? Indiferente disso. Completou 60 anos, a gente faz esse pedido e pede o pagamento super preferencial. O que significa isso? O processo sai da ordem dele cronológica, ou seja, por exemplo, estava no orçamento de 2023. Vamos por 2022 orçamento. Ele sai desse orçamento de 2022 e vai na frente de todos os processos que estão. Não importa se está no orçamento de 2015, o atual, ou de 16 ou de 17, não importa. Ele passa na frente de todos e esse pagamento é feito antes. E quanto é este valor que é pago antes? Ele é até 5 vezes o OPV. Então, o OPV, que é a requisição do pequeno valor aqui em Ponta Grossa, são 10 salários mínimos, então são 5 vezes esse valor. Então, até 50 salários mínimos, o valor é antecipado. Ah, mas então fiz 60, liguei no escritório, pedi, esse mês já vem? Não, não é bem assim. Ele demora um pouquinho.
Primeiro, o juiz tem que aceitar lá esse pedido, que obviamente ele vai aceitar, e o segundo, tem que ter esse dinheiro já bloqueado junto ao TRT, e o TRT que vai fazer agora esse pagamento. Anteriormente era a vara que fazia aqui em Ponta Grossa, não é mais assim, agora quem faz é o setor de precatórios. Então, ele agiliza muito a fila. Não tem como a gente dizer para o servidor, olha, vai receber daqui 3 meses, vai receber daqui 5 meses. A única certeza que nós temos é que vai receber muito antes, obviamente, do precatório. Isso em relação a pessoas com 60 anos ou mais. Outra possibilidade do super preferencial é alguém que tem alguma doença grave. A doença grave, ela traz, é lá na resolução do CNJ que diz a respeito do que seria doença grave. Então tem que entrar em contato conosco para que a gente faça esse pedido, é pedido um atestado médico, para que esse servidor nos apresente, a gente informe direto no setor de precatórios para ver se esse pedido será deferido ou não. Mas é possível pedir também, ele tem que mandar para nós, para a gente poder anexar no processo para ver se é o caso de deferir esse pagamento super preferencial. Isso, e a próxima pergunta aqui que nós temos, Anderson, é com relação ao espólio, né? Nós sempre ouvimos falar quando uma empresa fale, né, alguma coisa com CNPJ, e é até um pouco estranho esse termo espólio quando se trata de pessoa física, né? É um termo jurídico, né? Que é exatamente as pessoas. Acontece o falecimento e o espólio são aqueles os dependentes, aquele que tem o direito a receber aquele valor deixado pelo trabalhador, no caso aqui do município de Ponta Grossa. Então, pegando os servidores que infelizmente acabam falecendo antes do recebimento, qual que é o procedimento? Primeira coisa, precisa ir ou solicitar junto ao INSS uma certidão de dependentes do INSS. Nesta certidão vai constar quem são os dependentes. Se deixou viúvo ou viúva, se deixou filhos até a idade de 21 anos, vai constar nesta lista, nessa certidão. Constando nessa certidão, pegando essa certidão, vai até o nosso escritório também, nós fazemos uma nova procuração, precisa levar a certidão de óbito também da pessoa, e nós informamos para a Justiça, olha, Justiça, infelizmente esse servidor faleceu em tal data, e junto ao INSS ele deixou estas pessoas como dependentes. Com isso, essas pessoas passam a integrar o polo ativo da ação, ou seja, elas passam a ter o direito a receber, conforme a sua cota à parte, o valor que seria devido àquele servidor. Então ele entra na fila, ele continua na fila, não muda a ordem, ele simplesmente altera e acelera o prazo, acelera a situação, uma vez que caso a pessoa tenha falecido, quando for pagar, o próprio banco e a vara já sabe que ele faleceu, mesmo a gente não informando. Uhum. E daí não paga. Então isso demora um pouquinho mais. Então, quando infelizmente acontece isso, nos avisa, leva essa documentação, tendo dúvida em relação à documentação, liga no escritório que nós esclarecemos lá para os servidores, né? E com isso nós fazemos este pedido da informação da certidão de dependentes. Isso tendo dependentes. E em caso de não ter dependentes, que pode acontecer, aí precisa pelo menos da abertura do inventário, para gente informar quem é o inventariante, para fazer também esse requerimento por pagamento para as pessoas que são os herdeiros do servidor falecido. Exato, então acho que ficou bem, acredito que ficou bem esclarecido aí, né? Mais dúvidas sobre os precatórios, vocês podem ir mandando para nós aqui no sindicato. Eu vou pedir para o Carlos colocar a tarjinha ali embaixo da nossa hashtag, que agora, Anderson, nós voltamos com os sorteios, então nós vamos ter hoje, né, estamos tendo aqui dia 13 esse canhão na web de número 112, na próxima segunda-feira, dia 20, o canhão 113 e no próximo dia 27 o canhão 114. Aí, na primeira segunda-feira, no primeiro canhão do mês seguinte, a gente faz o sorteio referente a esse mês. Então, vocês que estão mandando a hashtag aí canhão na web 112 vão concorrer aos super combos. Então, vocês vão poder concorrer hoje, segunda que vem e na outra segunda. Então, são vários combos aí, como nós fizemos essa promoção especial do Dia da Mulher. E também para aquele pessoal, o servidor filiado, que faz suas compras na Farmácia Fleming, nós temos também cestas da Farmácia Fleming para esse outro grupo de trabalhadores que compram lá na Farmácia Fleming. Eu já vi a Magna Moleta ali, Vários que prêmios. É pedagoga lá no CEMEI João Vitor, ela que já ganhou na semana passada um super combo. O Eric Novaes ali, o único cara que eu sei que assiste Fórmula Indy em Ponta Grossa é eu e o Eric. O Eric tá ali, ele estava na escola Genoridas, mas ele já mandou uma mensagem ali também. Eu só lembrei de um detalhe importante, já que isso para contar para o servidor, em relação aos dependentes, espólio, teve um caso
diferente que aconteceu até lá no escritório nosso. Tá importante o servidor saber, porque eventualmente pode ser que ele esteja da mesma situação e não sabe que dá para solicitar. O que aconteceu? O servidor entrou com uma ação. No meio do caminho, ele descobriu, né, formou precatório, tudo, ele descobriu que estava com câncer. É uma doença considerada grave, obviamente. Foi feito o requerimento para o preferencial. A justiça aceitou o requerimento, o processo dele, o valor era bem significativo. Então, antecipou para ele o pagamento. Ele recebeu tudo certinho. Passou um tempo, infelizmente, o servidor veio a falecer. Com o falecimento dele, ficou 2 dependentes. Que era a viúva e uma filha. Então, a viúva passou um tempo e infelizmente descobriu que também estava com câncer. Né? Uma situação bem triste, mas é um exemplo que nós temos que trazer. A viúva descobriu também que estava com câncer e nós fizemos novamente o pedido. Né? Eles procuraram a gente e perguntaram, será que eu posso receber também o preferencial? Na época nós falamos, olha, o pedido já foi feito uma vez, já foi deferido, já foi pago. Mas nada impede de tentarmos novamente, porque é outro dependente. É outra pessoa que vai receber, embora no mesmo precatório. À época, o tribunal entendeu que era devido. E esta pessoa que era dependente, com uma doença grave, conseguiu pegar 2 vezes, então, uma pro credor originário e outra pro dependente. Então, às vezes é possível solicitar isso, pedir, inclusive, quando, às vezes, o dependente possui 60 anos. Então, às vezes, a pessoa infelizmente acontece o falecimento, o dependente possui 60 anos. Podemos pedir também para o dependente esse pagamento preferencial, super preferencial, que agora mudou a lei, eles falam super preferencial. Até é importante, porque o super preferencial, esse termo super preferencial, é porque independente do ano que estiver o precatório, ele passa na frente de tudo. Então vamos dizer que ele formou agora, entrou agora, formou, nós estamos em março de 23, entrou por orçamento de 24. Ele já sai lá do 24 e já vai lá na frente de todo mundo. É uma urgência para receber. Exatamente.